Fala, time! Sejam todos muito bem-vindos a esse episódio que, olha, se você trabalha no ramo imobiliário, se você é corretor, dono de imobiliária, preparamos essa série incrível para você. Já tivemos outras pessoas aqui nesse programa, no Fala Time, falando de negócios, falando de como construíram a sua carreira, e hoje não vai ser diferente. Eu trouxe um cara aqui que é guerreiro, veio de baixo, do zero, construiu aí o império agora no mundo dos imóveis. E eu trouxe hoje um convidado especialíssimo, que é o João Gitaí. Ele que é CEO da VG Imobiliária, sócio, né, de outros negócios também, com mais de milhões em vendas. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão João. Meu amigo, primeiro, obrigado aí. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos dividir aí esse aprendizado, as experiências. Obrigado pelo convite, de coração. Cara, seja muito bem-vindo. O prazer é todo nosso ter você aqui, um cara que tá fazendo. A gente gosta disso aqui, cara. Trazer pessoas que estão fazendo a coisa acontecer no dia a dia, estão gerando resultado, estão gerando oportunidade. Só para você saber, João, o propósito do nosso podcast e do nosso ecossistema é, de fato, gerar transformação. Então, eu costumo dizer que se uma pessoa for alcançada aqui nesse papo, cara, a gente já tá cumprindo o nosso propósito, tá? Então, fica tranquilo, relaxa, respira fundo, que isso aqui é um bate-papo bem leve pra gente trocar ideia mesmo e ajudar a nossa audiência, né, que tá nos ouvindo, beleza? Show. Beleza, irmão, obrigado. Bom, você que tá com a gente aqui já sabe, né? Curte, comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver aqui, quais nichos de negócio você gostaria de ver aqui no nosso podcast. E deixa também o seu comentário, como a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar. Nós gostamos de crítica, né? Tem muita gente aí que não gosta de crítica, mas quem não ouve crítica, não filtra, não cresce, né? Se você só quer ouvir coisa boa, coisa fofinha, é difícil você crescer. E a gente tá aí para isso também. Então curte, compartilha aqui esse vídeo com o seu amigo que também é do nicho. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você acha que, quer trabalhar com o ramo imobiliário, que eu tenho certeza, gente. Hoje aqui nesse programa, vocês vão aprender algumas senhas, alguns códigos aí que vão fazer diferença na vida de vocês. Bom, João, você hoje é CEO, né? Desenvolveu a VG Imobiliária, uma empresa que ganha inúmeros prêmios consecutivos aí no mercado. E queria começar do começo, né? Como que você entrou nesse mercado imobiliário, né? Que hoje você trabalha com alto padrão e lançamentos, né? De fato, como é que foi? O que te motivou a entrar nesse nicho, cara, de negócio? Então, primeiro eu sempre digo que lá na empresa eu tenho zero vaidade, né? Então, assim, zero vaidade de dono de empresa, de CEO. Vem de família simples e todo mundo que é pobre quer mudar de vida, né? Todo mundo que é pobre quer ganhar dinheiro, quer alcançar ali o seu espaço. E eu comecei, na verdade, trabalhando numa empreiteira. A gente começou fazendo obra e eu descobri ali uma oportunidade de negócio, porque o cliente ele procurava a gente reformava, enfim, fazia uma obra bacana. E aí o cliente ele acabava dizendo para mim, pô, João, tem alguém para vender, para alugar? E eu acabava indicando o corretor. Então, na verdade, eu descobri a corretagem, o mercado imobiliário, através do mercado da construção civil. E me encantei. Até porque na obra você tem muito problema de obra, né? Você tenta fazer o melhor para o cliente, mas muitas vezes você não está na ponta da lança. Não é você o pedreiro, não é você o pintor. Então eu vi que no mercado imobiliário, de fato, eu estaria na ponta da lança. E aquele atendimento de excelência que eu queria dar para o cliente, eu poderia de fato dar, porque eu não ia depender de outro. Então, na verdade, ali, como corretor, eu ia poder fazer isso. Então, resolvi montar a VG Imobiliária e, graças a Deus, tudo deu certo. O trabalho... As coisas foram se desenvolvendo e, graças a Deus, a gente está aqui hoje. Pô, João, que legal, cara. E, de fato, é o que você falou, né? Você identificou uma oportunidade através de indicações. Você já tinha uma habilidade desenvolvida para esse lado das vendas? Ou foi algo que você foi percebendo? O seu pai era vendedor? Tem alguma histórico na família? Como é que é? Então, eu sempre fui muito comercial. Tanto que quando eu entrei na empreiteira, eu entrei justamente para desenvolver essa área comercial. Eu lembro que era uma empresa familiar, uma empresa bem pequena. Era eu, meu sócio, que é como meu irmão, né? Meu primo, mas para mim é meu irmão, e meu tio. Então, quando a gente iniciou lá, eu lembro que eles fechavam obra de 15 mil, obras pequenas. O
primeira obra que eu fechei foi 250 mil. Então, assim, eu fechei a obra de um andar inteiro. Então, aquilo ali já deu uma alavancada na empresa, já mudou. Eu lembro do meu tio brincando, falando, irmão, tu nasceu pra isso. Você nasceu pra venda. Então, eu sempre tive uma veia muito comercial. Eu só descobri o mercado imobiliário através da construção civil. E aí, foi a melhor coisa que eu fiz, cara. A melhor coisa que eu fiz foi realmente escolher o mercado imobiliário. Quando você Virei fala corretor e montei empresa. Perfeito. Quando você fala dessa via comercial, né? Eu vejo muitas pessoas entrando nesse mundo, né, de corretor, imobiliário e tudo mais, visando ali muita questão financeira, né? Porque é um mercado de oportunidades, certo? Aham. Quando você fala da via comercial, você acredita que a venda, ela é um dom, que a venda é possível da pessoa estudar, se preparar, se capacitar? O que você consegue transmitir aí pra galera? Então, ó, eu acredito que a vontade, muitas vezes, ela vence o talento. Então, assim, uma coisa é você ter habilidade, uma coisa é você já ter uma predisposição para aquilo, isso ajuda muito. Mas eu acho que é possível, sim, um corretor que não tem tanta veia comercial, ele aprender a vender, porque venda também é técnica. Venda é um conjunto de fatores que fazem você chegar lá e atender bem um cliente e fechar um negócio. Então, assim, eu, graças a Deus, sempre tive uma veia muito comercial. Eu sempre fui comercial. Pô, desde a faculdade, vendia blusa na faculdade. O que eu te falei, sempre trabalhei com venda. Então, assim, isso facilita? Isso facilita, isso ajuda muito. Mas eu não gosto de usar isso como via de regra, porque eu acredito muito que a dedicação, a vontade, treinar, se capacitar, eu acho que dá para você se tornar um grande corretor, independente de ter uma predisposição para a área comercial ou não. Eu acho que é possível sim se desenvolver. Excelente. E você fala a gente conversando, né, desde o nosso último almoço, você fala muito de desenvolver habilidades que você considera essencial para os teus corretores, para você ser bem sucedido e vocês ganharem tantos prêmios assim como vocês ganham hoje. Que habilidade, se você pudesse escolher duas habilidades, que habilidades seriam essas, né? O cara saber ouvir, o que seria isso? Ó, eu acho que estudar o produto, eu acho que quando você domina o produto que você está atendendo o cliente, o imóvel ali que você está apresentando. Hoje a gente é muito forte em lançamento, mas a gente também vende avulso. Mas assim, se você dominar, vou falar de lançamento, se você dominar aquele projeto, se você conhecer o projeto, se você estudar, treinar antes, eu costumo falar para o time o seguinte, se você, como é que você vai fazer para vender mais? Treinar mais. Quem treina mais, vende mais. Quanto mais atendimento você fizer, quanto mais ligações você fizer, quanto mais visitas você vai agendar, quanto mais atendimentos você for tendo, maior vai ser a tua desenvoltura, maior vai ser a tua experiência, você vai ver ali diversos tipos de clientes diferentes, você vai ver várias objeções diferentes que você vai pegando mais maturidade, mais experiência. Então, eu acho que treinar mais, então, acho que quanto mais você treina, quanto mais você estuda o projeto, mais você se prepara, se capacita para atender bem esse cliente. Outra coisa que eu acho que faz diferença no mercado de lançamento é quando o corretor ele foca numa coisa, quando ele foca num projeto. Então eu acho que o mercado hoje é tanto lançamento, é tanta oferta, que eu acho que o corretor muitas vezes ele acaba ficando perdido. Então eu acho que se o corretor ele focar num projeto, naquele projeto que ele se familiariza, aquele projeto que ele acredita, eu acho que isso ajuda ele a atender melhor. Você vende mais aquilo que você compra. Se você comprar um projeto, se você entrar num condomínio, se você comprar aquilo ali, você vende muito melhor. Então eu acho que é isso, é foco, é treino, é vontade. Se você se dedicar, aprender, estudar, você vai atender um cliente muito melhor. E tu fala muito da velocidade, né? Que essa galera atende. Se pudesse falar de um exemplo, assim, que tu lembre aí, que o fato de vocês serem ágeis fez vocês realizarem uma venda numa condição que outra empresa não realizou ou deixou de fazer. Você lembra de alguma coisa assim? Então, ó, Marvin, mais uma vez, a agilidade, ela vem da experiência, né? Ninguém nasce sabendo, então assim, ninguém nasce correndo, a pessoa nasce engatinhando, crescendo, então assim, eu acho que essa velocidade, ela vai muito da expertise que você tem. Chega uma hora que você já tá ali, máquina de venda, você já tá muito acostumado a fazer aquilo. Aquilo já é uma habilidade tua de tanto você fazer. Por isso que eu falo, treinar vende também. De tanto você treinar, você acaba vendendo mais. Então assim, já aconteceu uma consultora renomada,
é até vizinha nossa, Cauper. Pô, já aconteceu de eu estar em 2 atendimentos, um cliente até iniciando nessa construtora, eu estar com 2 clientes na mesa, um cliente de um lado, outro cliente do outro, e eu estar sozinho e falar, calma aí, quer um cafezinho, uma água? Espera um pouquinho que eu tô dando uma atenção pro outro cliente também. E corria lá, do comercial da construtora até brincar, falar, caramba, João, tu tá com 2 atendimentos e fechar os 2 contratos, sair da construtora fechando a construtora com 2 contratos assinados. Então essa habilidade, ela vai muito o quê? Da tua experiência, de tanto você fazer aquilo ali. Então você já tá acostumado. Sim. Da CNH, você já reservou unidade, da CNH já reservou. Então todo esse processo da venda, você acaba tendo muito mais familiaridade de tanto fazer. Sim, isso passa pelo que você falou, né? O cara tá treinando, tá ali dentro, conhecendo. E eu acho que fica muito mais fluido, cara. A conversa desse cara, a forma com que ele apresenta o imóvel. Toda vez que tu percebe que quando o cara não conhece aquilo que ele tá falando, e o cliente que tá do outro lado da mesa, ele toma muita decisão baseada nisso. Porque, pô, se eu tenho dúvida se o que esse cara tá me apresentando é realmente isso, como que eu vou comprar a ideia dele se nem ele mesmo comprou? Exatamente. Aí eu até falo com o time, né? Eu falo assim, vendemos para o cliente o tempo todo. Isso é uma coisa que eu falo. Vendemos para o cliente o tempo todo. A gente vende para o cliente desde a primeira ligação, o primeiro contato com o cliente, todo desenrolado do atendimento. É o meu que tá tocando? Perdão, gente, desculpa. Não, só tem uma chavinha do lado. Ah, não, esse não tem, né? Não, tem. Não, esse aqui, peraí, perdão, desculpa. Botei no modo avião, mas tá entrando ainda por causa do Wi-Fi. Cara de vendedor de negócio, Desculpa. irmão, não tem como. Eu falo pro time o seguinte, vendemos para o cliente o tempo todo. Então a gente vende para o cliente desde a primeira ligação, todo desenrolado do atendimento. Certo. Então o cliente ele sente a tua energia. É verdade. O cliente ele sente o teu tom de voz, o cliente ele sabe... Imagina você atender um cliente correndo. Você tá correndo, pegou o telefone e atendeu um cliente. Esse cliente vai te sentir ofegante, pô, esse cara tá cansado, o que esse cara... Então assim, se vendemos para o cliente o tempo todo, a gente tem que ter esse cuidado do que a gente passa pro cliente. Então o cliente ele sente se tu tá inseguro, se tu tá nervoso, se tu tá tranquilo. Então assim, quanto mais você treina, mais capacitado você tá para atender um cliente tranquilo. E tem outras questões também, até financeiras também. No outro dia mesmo eu estava comentando sobre isso. Se você começou a vender, então você começou a se capitalizar. Se você está com saúde financeira, é outro tópico também para a gente trazer aqui. Quando você atende um cliente, não necessitando daquela venda, claro que a gente precisa vender, mas se você está cheio de boleto para pagar, você vai para um atendimento muito mais preocupado, precisando vender. Essa ansiedade... Essa falta de gestão emocional, financeira, influencia também no teu atendimento com o cliente. O cliente ele vai sentir isso. Agora, se tu tá com fôlego financeiro, se tu tá saudável, uma vida financeira tranquila, você vai para um atendimento muito mais tranquilo, muito mais leve. Então, tudo isso o cliente ele sente na hora que você tá atendendo ele. Sem contar que ele pode usar isso como ferramenta contra você, né? Exatamente. Você tá desesperado para fechar a venda. Ele sente, ele vai barganhar preço, vai querer desconto. É isso ele mesmo. vai querer um desconto, Exatamente. ele vai querer usar isso contra você. Ou então, ele vai sentir uma presa. Tá aí uma chavinha importante também. Cliente quer comprar, mas ele não quer que você venda para ele. O cliente ele quer ele decidir comprar. Se você chegar numa negociação e você achar que estão querendo te vender, você se sente a presa. Eu não quero ser presa. Você quer ser presa? Não. Então, se você acha que do outro lado tem um caçador e eu sou a presa, eu vou querer fugir. Então, o cliente vai querer sair correndo. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade você quer vender para o cliente, mas deixa ele sentir segurança de você tá o tempo todo tentando encantar ele e fazer ele decidir comprar. Mas deixa ele achar que ele que tá decidindo. Porque se você quiser parecer que é uma imposição, que você quer forçar ele, esse cliente tende a correr, a fugir. É como se você estivesse, de fato, resolvendo a dor desse cara. É né? exatamente isso. E se tu não levantou as dores dele no começo do atendimento, depois você não vai ter como ajudá-lo, né? Por isso a importância de ouvir, né? Quanto mais você ouve, tem muito corretor que acha que o importante é falar, só falar. Não, é importante ouvir. Quando você ouve o cliente, você entende a necessidade dele, a dor dele, e aí você atende ele bem. Cara, eu falo muito sobre a importância da qualificação do cliente. E nesses casos, né, a gente está falando de clientes de alto padrão e que vão fazer um investimento maior ali numa aquisição. O cliente ele dá sinais o tempo todo, né? Do mesmo modo que você falou, né? A gente vende o tempo todo para esse cliente. Ele também dá sinais da necessidade dele o tempo todo. Sim. Agora, o grande segredo as necessidades dele são muitas vezes implícitas. Não tão explícitas. E como é que você descobre, né, essas Muito necessidades implícitas? Exatamente com a palavra que eu acabei de falar, fazendo pergunta. Então, como é que você vai identificar aquilo que é a dor do teu cliente? Qual a necessidade dele? Perguntando para ele. Costumo falar que existem 3 coisas básicas que fazem um cliente comprar, Marvin. A necessidade, muitas vezes a vaidade
e a oportunidade. Então, assim, existem projetos, existem imóveis que os três atendem o cliente. Um exemplo, necessidade. O cara, ele teve mais um filho. Pô, a família cresceu. Se a família cresceu, esse cara precisa de uma casa maior. Então, isso é uma necessidade. Ele tá no apartamento de 2 quartos, ele precisa de um 3 agora. Então, isso é uma necessidade. Perfeito. Muitas vezes a vaidade ela vem também não só de vaidade, mas qualidade de vida. O cara busca algo melhor. Sim. Mas também é uma certa questão de vaidade. Você quer ter isso, você quer ter uma vida melhor, você quer morar perto da praia, você quer ter um condomínio clube. Eu vejo muito cliente vindo de outras zonas aqui para a Zona Oeste. Eu vejo muito cliente migrando aqui para Barra, por exemplo. E eu vejo que o cliente ele quer ter esse status. O cliente, às vezes, não é uma necessidade dele se mudar. Mas, às vezes, é uma questão de vaidade. O cara quer falar, pô, moro na Barra, moro perto da praia. Então, mais um ponto que eu acho que muitas vezes faz o cliente comprar. E o terceiro é a oportunidade. Então, oportunidade, todo mundo, abrange todo mundo. Oportunidade esse copo aqui é R$20. Pô, cara, eu tô fazendo a R$3. Te dá vontade de comprar. Às vezes você nem precisa. Quanta coisa, às vezes, né? A esposa chega em casa, ó, comprei. Tava super barato. Tava super barato. Promoção. Mas você precisava? Não, mas tava no oportunidade. Exatamente. Então, assim, oportunidade. Então, essas três coisas eu acho que são coisas básicas que fazem um cliente comprar. E se a gente identificar, o que esse cara tá buscando? E é um cliente mais vaidoso, tá querendo dizer que mora aqui, mora na Barra. Pô, você puxa essa linha dele. A qualidade de vida que ele busca pra família. É uma necessidade desse cara migrar para um apartamento maior. Pô, o cara quer morar perto do trabalho, ele trabalha aqui perto. Então, eu acho que quando você identifica aquilo que faz o teu cliente comprar, você consegue caminhar melhor para poder conduzir ele a um atendimento de excelência e tentar fechar a venda. Excelente, cara. Tem chave, tem código aí, hein, galera. Você tá perdendo tempo, não tá anotando, você tá doido da cabeça. Mas vamos lá, João. Algumas estratégias de conversão. Porra, excelente. Acho que o caminho é exatamente esse. Você não estaria com o resultado que tua empresa tem hoje se não tivesse colocando em prática isso que você está falando, né? Agora, eu acredito que você deva ter alguns desafios também. Muito. Né? Por exemplo, você acredita que achar o produto ideal é um problema hoje? Como é que lida com isso hoje? Porque muitos corretores me falam isso. Pô, às vezes eu não tenho um produto que o cliente quer. Como é que você resolve esse problema? Cara, então, ó, na verdade, eu acho que talvez não seja mais difícil encontrar o produto ideal. Eu acho que hoje, na verdade, é tanta oferta que eu acho que o próprio cliente fica um pouco perdido. E eu acho que talvez se o corretor ele não tiver a habilidade ali, a sagacidade de tentar ser o mais assertivo possível com esse cliente, o próprio corretor muitas vezes acaba confundindo o cliente. Entendi. Então, assim, se o teu cliente, primeiro é o que a gente está falando aqui, você tem que ouvir o cliente, entender qual a necessidade desse cliente, o que esse cliente busca hoje. Então, se a gente conseguir extrair do cliente aquilo que ele busca e ofertar para ele aquilo que é o mais atrativo para ele, Marvin, talvez nenhum produto, se a gente parar para ficar pensando em tentar encontrar defeito ou tentar criar objeção, talvez nenhum produto atenda todo cliente. Talvez tenha um cliente que um determinado produto não vai agradar ele em tudo. E o corretor tem que entender isso. Se você ficar buscando também o projeto, vai ter projeto que vai atender o cliente absolutamente em tudo. Em tudo maravilhoso, que venda maravilhosa. Agora, talvez tenha um imóvel que você vai bater numa determinada objeção, vai bater em outra. Eu acho que o que cabe é tentar reforçar aquilo que fez o cliente lá. Eu costumo dizer o seguinte, se o cliente ele abriu a porta ali do stand, ele pisou ali dentro, cara, esse cara quer comprar. Se esse cara apertou ali a maçanetazinha, ó, pisou dentro do stand, esse cara quer comprar. Então, se esse cara quer comprar, se esse cara foi lá, se esse cara tá te ouvindo, se esse cara tá te dando a atenção, tá te dando a oportunidade de vender pra ele, cara, é tentar pontuar pra ele. Venda é ponto. Quando você tá numa negociação, você tá pontuando. Eu tô pontuando e o cliente tá tentando pontuar as objeções dele. Se eu consigo quebrar as objeções dele, consigo reforçar pra ele que o que eu tenho de valor agregado é muito maior do que as objeções dele, talvez eu consiga fechar essa venda. Então, eu acho que muitas vezes o cliente fica perdido de tanta oferta que tem, e eu acho que às vezes o corretor acaba entrando nesse jogo do cliente. Isso não me agradou. Então esquece aqui, vou para outro. Isso não me agradou. Cara, dificilmente você vai pegar Tem cliente que você vai pegar produto que vai encaixar perfeito para ele, mas talvez tenha produto que não vai encaixar para aquele cliente 100%. Sim. E eu acho que é tentar reforçar o quê? Quais os pontos fortes que vão atrair aquele cliente para aquele projeto e tentar fechar a venda dessa forma. Se não tiver jeito, lógico, você vai oferecer um outro produto. Mas tá aí um erro. Tem muita gente que quer oferecer tudo. Cara, se você querer oferecer tudo, daqui a pouco nem o cliente sabe mais o que quer comprar. E até a forma de abordar, né, João? Às vezes esse primeiro contato ele está sendo feito via canal digital. Né? Até para você abordar esse cara e fazer a pergunta daquilo que você, de fato, quer saber,
tem aí uns cuidados, né? Porque eu vi uma dinâmica esse dia no Instagram, e o cara pegou o telefone e ligou pra loja, naquela oportunidade era uma loja até de carros, e o cara falou assim, cara, eu queria um pouco mais de informações aqui sobre essa BMW. Aí o cara falou, mas você tá vendo aonde? No site. O que você quer saber? Aí o cara, pô, KM, não sei o quê, se era o único dono. Aí o cara, mas você não leu as informações do site? Então, assim, tu já quebra o cara tá comprando um carro que talvez é o sonho da vida dele. Se ele tá pegando o telefone e ligando, é porque, meu Ele tem irmão... interesse. Ele tem interesse, pô, não tem como. Se ele tá te mandando uma mensagem numa casa, num apartamento, seja ele qual o que for, é porque ele tem interesse. Só que, muitas vezes, essa primeira abordagem, ela quebra a expectativa do cliente. Por quê? E o corretor, como ele tá no automático, ele não percebe. Sim, ó. Você concorda com isso? Com certeza. Venda é encantamento. Então, pô, você tem um cliente ali que você tem tudo pra encantar ele. Esse cara demonstrou interesse. Você faz isso, você tá jogando um balde de água fria no cliente. Você tá rasgando esse lead. Esse contato aí você tá jogando fora. Uma vez eu tava na empresa e aí tinha uma corretora que ela era uma senhorinha lá. Uhum. E aí eu lembro, eu tava indo visitar um cliente, quando eu tava passando no salão, eu ouvi ela perguntar pro cliente assim, mas o que você viu? Mas qual é? Aonde tá? Então, assim, era tanta pergunta que ela fazia sem sentido pro cliente que ela tava ali, parecia que tava perdida no que o cliente tava procurando. Aí eu fui, chamei ela, falei assim, vem na minha sala rapidinho. Deixei de ir pra onde eu tava indo, voltei com ela e falei assim, cara, olha só, vamos ver esse lead aí que entrou. Esse lead tinha entrado para um imóvel avulso, um imóvel específico. Falei, olha só, se esse imóvel aqui, esse cliente está procurando, tenha a preocupação, antes de ligar para o cliente, tenha a preocupação de identificar e entender o que ele buscou. Um triplex, aonde? No Recreio. Pô, tá perto de onde? Tal lugar, qual o valor de venda, qual a tipologia, o que tem dentro. Então, assim, estuda primeiro o imóvel para depois você ligar para ele. Quando você ligar para ele, você vai ter todas as informações para dar para ele daquele imóvel. Então, assim, muitas vezes, ô Marvin, na grande maioria das vezes, o cliente ele não cai ali de paraquedas. Então, assim, o cliente ele vem de um anúncio, de um tráfego pago, o cliente ele vem, você tá ligando para ele para ofertar alguma coisa. Então, assim, eu acho que vai muito do corretor essa responsabilidade de dominar aquilo que você tem para oferecer. Pô, se um cara desse liga lá, né? Nesse caso da loja de carro, o cara ligou, mas no nosso caso, geralmente é a gente que entra em contato com o cliente. Então, assim, você tem que entrar em contato com o cliente já preparado, sabendo o que você tem, dominando o que você tem ali para oferecer, que senão esse cliente vai embora. Realmente você tá jogando o cliente fora, pô. Sim. Você falou de tráfego pago e anúncio e tudo mais. Hoje, você utiliza esses canais porque para você se tornar uma imobiliária de referência hoje no mercado, campeão de vendas, né, em grupos como Cowper, enfim, quais canais você tem mais utilizado? É o anúncio? É relacionamento? Enfim, base dos teus próprios corretores? O que você poderia falar disso? Ó, hoje eu posso falar com propriedade, eu acho que o mercado todo mudou, o mercado é digital, né? Antigamente você via o corretor muito, aquele corretor porta em porta, na rua, ligação. Claro que o chaveco que a gente fala, ficar ali ligando, ofertando ali, oferta ativa para o cliente, isso ainda funciona e funciona muito bem. Uhum. Mas hoje o digital, ele tomou conta, isso realmente não tem como fugir disso. Eu acho que o corretor hoje que não está online, o corretor que não está gerando campanha, que não está produzindo conteúdo, esse corretor, ele tá para trás. Então, eu acho que para vender mais, realmente tá no online, tá no digital. Então, hoje a gente usa muito, tráfego pago, enfim, Instagram, Facebook, Google Ads. Nosso investimento é muito alto hoje nisso. Das imobiliárias do nosso tamanho no mercado, eu acho que a VG hoje é uma das imobiliárias que, se não for a que mais investe, é uma das. Então, hoje o nosso investimento realmente é pesado em tráfego pago, porque a gente acredita que realmente o cliente hoje ele está aqui. O cliente ele está no telefone, ele está no Instagram, ele está na internet. Então, esse cara, a gente faz muita captação de cliente, sim. Teus corretores devem ficar, então, louco, né? Porque tanto de investimento você faz em muita coisa, assim, eu vejo corretores que vêm de outras bandeiras, de outras imobiliárias até maiores que nós, imobiliárias grandes, no Rio de Janeiro. E o cara fala que ele tá 3 meses sem lead. E quando vem é um lead que é mentira, entendeu? É um lead de uma listagem que dizem que é lead, mas não é um lead igual ao nosso. Nosso lead é um lead quente. É o cara que realmente clicou no anúncio, esse cara tem interesse em comprar. Então, eu vou te falar, é muito difícil um corretor meu hoje estar dentro da casa, trabalhar e ir embora sem receber lead. Isso é muito difícil, é quase impossível, tá? Porque o investimento é muito alto para um time reduzido. Você tem um investimento muito alto para um time pequeno, todo mundo recebe lead qualificado, lead de cliente que clicou ali realmente tem interesse em comprar. Não é só listagem, não é repique. E outra coisa que eu até entendo da imobiliária grande é o seguinte, a imobiliária grande ela tem muitos corretores
Então, para ela conseguir entregar lead para todo mundo, ela tem que fazer um investimento absurdo. Então, muitas vezes eu acho que ela não consegue fazer porque fica muito caro, acaba ficando muito pesado mesmo e até pelo portfólio gigante que ela tem. Então, dentro da minha casa, o que eu tento fazer diferencial? Eu tento focar, eu foco em alguns projetos que eu acredito, em consultoras que eu tenho um bom relacionamento, que eu preciso entregar resultado, foco e invisto pesado. Então, meu time pequeno acaba tendo um lead qualificado em grande quantidade. E você tem porta aberta para receber novos corretores? Como é que tá isso hoje? Hoje a gente precisa de mais gente na casa. Hoje a gente tem muita preocupação, Marvin, de quem eu trago para dentro da casa. Né? A gente precisa de braço, mas eu não quero inchar. Eu quero crescer. Há uma diferença entre inchar e crescer. Eu quero crescer com qualidade. Então não adianta trazer qualquer um para dentro da casa. Então a gente tem muita preocupação se os valores estão dentro dos valores que a gente tem dentro da casa. Claro que eu quero um cara que venda, né? Se as empresas não venderem, elas quebram. Então na VG não vai ser diferente. A gente precisa vender, precisa de cara bom de venda. Mas mais importante do que isso, eu acho que hoje eu tenho muita preocupação se realmente os valores são os valores que eu quero dentro da casa. A gente até brinca, né? Eu já vi no mercado aí pessoal falando que na VG não é tão fácil entrar na VG. Mas assim, não é que não é tão fácil, é porque a gente não quer realmente qualquer um em termos de valores. Venda é treino. Treino é uma habilidade que a gente pode treinar. Caráter não. Então eu prefiro contratar caráter e treinar habilidade. Se esse cara tiver caráter e for bom de venda, melhor ainda. Ganhe na loteria. Mas venda a gente treina. Então eu quero muito a pessoa que realmente que venha somar. Da porta para fora é concorrente. Da porta para dentro é parceria, é família. Então eu tento manter isso. Posso deixar um link aqui, quem quiser entrar em contato. Pode deixar, com o maior prazer. Na descrição aqui do vídeo, o link, vamos lá formulário. Tomar um café com a gente, vai ser um prazer. Tomar um café com o pessoal lá da VG. Não sei se vai ser diretamente com o João. Vamos embora, vou estar presente também. Então tá aí, se você tá aqui assistindo, é corretor, tá aí feito o convite diretamente aqui pelo... Com o maior prazer. Sócio fundador da empresa. Irmão, bom, chegou até aqui, já curte, comenta, deixa sua dúvida, quer trabalhar com a VG, deixa aqui o seu comentário. Se você tem alguma dúvida sobre o mercado, esse cara com certeza vai poder te ajudar. O Instagram do João tá aqui embaixo, também na descrição, você vai poder seguir ele lá, tá? Então já acompanha ele diariamente, que esse cara solta conteúdo com frequência, né? Irmão, na tua opinião, tá? Quais são as tendências do mercado imobiliário que quem tá na área não pode deixar de estar olhando para isso? Cara, eu acho que hoje essa região aqui, a região da Barra, Barra Olímpica, Barra da Tijuca como um todo, eu acho que você pegar o mercado imobiliário de tempos atrás, Zona Sul, você tinha muito lançamento. Hoje não é uma realidade frequente em prol de terreno. Você não tem tantos terrenos na Zona Sul. Então, eu acho que Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Barra Olímpica, acho que essa região daqui é uma região que tem uma demanda imensa. Então, acho que o corretor que está olhando para essa região, ele tem tudo para alavancar e ganhar dinheiro. Por quê? Tem muito terreno, tem muita construtora lançando. Então, o que não falta é lançamento aqui pelos próximos anos. Então, não estou falando de algo em curto prazo, estou falando de algo em longo prazo. Se o cara investir nessa região da Barra, Recreio, Jacarepaguá, ele se especializar aqui, ele se dedicar aqui, eu acho que ele vai ter trabalho aí por longo tempo, porque tem muita coisa para lançar. E já vem com tecnologia, com sustentabilidade, né? Os imóveis já pensam em... Todos os projetos hoje que a gente tem aqui, a maioria deles com uma série de exigências de compliance, de questão ambiental, tecnologia de ponta. A gente tem, aqui do lado, aqui na Calpra, a gente tem inteligência artificial, parte de segurança é de ponta. Então, assim, tem uma série de medidas. As construtoras mudaram. Hoje a gente tenta entregar um condomínio, a gente não, né? As incorporadoras tentam entregar um condomínio autossustentável, reuso das águas cinzas, placa solar. Então, assim, tem uma série de medidas hoje que elas utilizam para essas questões aí ambientais, sim. Galera que tá vindo forte agora carro elétrico, né? Pô, então, falamos junto. Carro elétrico, na maioria dos projetos, tomada para carro elétrico, enfim. Excelente, cara. Bem legal. João, bater meta é um desafio. Eu trabalho com venda também, eu entendo e sei como é que é. Mas vocês vêm batendo meta sobre meta, mês pós mês, e as coisas vêm acontecendo. Hoje a gente estava num bate-papo lá, eu vi você definindo o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? O mês já tá acabando. Acho difícil alguém virar o jogo no finalzinho do mês, mas tudo é possível na venda. Na verdade, esse episódio tá saindo hoje, dia 2. Ah, show. Então, início de mês é dia de premiar. Início de mês, E, cara, como é que você mantém relacionamento de longo prazo com esses caras, velho? O que você treina no teu time? Com os corretores? Com o corretor e com o cliente. Tá. Ó, vou falar primeiro do corretor. Do corretor, eu falo na empresa que quem não serve para servir, não serve para liderar. Então, a gente está lá para servir e a gente tem muito essa cara mesmo. Essa cara de servir o corretor.
Esse é o perfil da VG. É o perfil do gerente que dá apoio, é perfil da GP que dá apoio, da gerente de produto que fica dentro de alguns projetos nossos, do diretor da empresa. Então, assim, a gente não tem essa vaidade de estar ali sem sentido. Então, a gente está ali para servir, para ajudar. Então, hoje, meu time, ele tem muito suporte, ele tem muita atenção. Agora a gente está desenvolvendo a imersão na VG. Então, assim, a gente vai ter um dia específico para poder dar continuidade nesses treinamentos. A gente faz muita reunião na empresa. Agora a gente não vai ter só as reuniões de estratégia, enfim, a gente vai ter reuniões de treinamento para treinar o time. Então é algo que a gente está desenvolvendo também para que o time ele possa estar cada vez mais qualificado, melhor treinado, com mais técnicas de venda, com mais habilidade para fechar a venda. Então, assim, dentro da empresa hoje, eu acho que é muito essa relação de parceria, de confiança. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu confio no meu time, eu acredito no meu time, eles sabem que podem contar comigo e com as gerências na casa. Legal. Pô, eu vejo diretor em stand que fica ali parado assistindo. Então, eu não tô ali para assistir, eu tô ali para sentar na mesa, para ajudar a gerente, para ajudar o corretor. Então, eu acho que isso faz diferença para o corretor na VG. Esse suporte, essa atenção faz toda a diferença. Para o cliente, eu acho que, mais uma vez, eu acho que todo relacionamento é relacionamento de confiança. Eu acho que confiança é a base de tudo. Então, se você confia, eu acho que essa confiança que a gente passa para o cliente, né, a seriedade do nosso trabalho, jogo limpo, transparência, eu acho que isso faz diferença no longo prazo, para você fidelizar esse cliente, para você manter esse cliente na tua carteira. Top demais. Cara, então, João, a gente tá caminhando pro final do bate-papo, passa rápido, né? Voa. Te falei que era rapidinho. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é para, de fato, se você pudesse deixar um conselho de alguém que está interessado de entrar nesse mercado, né? Daquilo que mudou para você, a chave que para você foi assim realmente intencional e mudou o jogo para você. Se você pudesse compartilhar isso com a galera aí, o que seria isso, cara? Então vamos lá. Quer mudar o jogo para você, corretor? Vem para VG Imobiliária. Não posso perder essa. Vem para VG que você vai mudar o jogo. Tô brincando, mas aproveitando, né? Não é uma brincadeira, é uma verdade. Hoje na casa, Marvin, eu tenho alguns bons exemplos, não só um, não. Eu tenho exemplos de corretores que vieram de grandes imobiliárias, estava lá 1 ano e não vendia, não tinha suporte, não tinha atenção. A verdade é que no mercado imobiliário, muitas vezes o corretor ele fica perdido, ele não sabe nem para onde vai, fica igual cego em tiroteio. Então, se esse cara não tem suporte, é o que eu falei, um portfólio imenso, um monte de lançamento, o cara não sabe para onde vai. Se esse cara não tiver um mínimo de suporte, de atenção ali, de gerente, de diretor, esse cara não vai saber para onde ir. Então, assim, eu acho que quer ter sucesso, não só na VG, mas onde você estiver, quer ter sucesso, foca num projeto, acredita num projeto. Eu acho que se você quiser vender tudo, você vai acabar dificilmente vendendo tudo, talvez não venda nada. Então, eu acho que se você... O que você se familiariza? Eu sempre pergunto isso pro corretor que chega na empresa. O cara chegou hoje. Qual projeto você se familiariza? Qual projeto que você se identifica? Esse. Cara, então já de início, já aposta nesse. Porque a probabilidade de você vender aquilo que você compraria, é o que eu falei, é muito grande. Então, eu acho que é focar. Eu foquei na Cauper, foquei numa grande construtora aqui na Barra, e eu acho que isso fez toda a diferença para mim, porque eu foquei na Cauper, acreditei, abracei a empresa quando o mercado estava olhando para outros lançamentos, e deu super certo. Então, eu acho que é focar num produto que você se familiariza, abraçar aquele produto. Cara, a tendência é você vender muito mais, porque você tá treinado nele, você o tempo todo tá atendendo ele, você domina ele. Eu acho que esse é o principal. Se você me permite, eu vou acrescentar algo muito legal baseado na nossa troca aqui. Né? Como que nós nos conhecemos. Por quê? O vendedor, cara, ele precisa... Tem uma palavrinha em inglês que chama stakeholders, né? Quem são os responsáveis por aquele projeto, né? Quem é o esposo, a esposa, se tem um sócio, se tem alguém que vai ajudar na decisão, se tem uma sogra, um sogro, no caso aqui dos imóveis, né? E isso, cara, me faz também levar o corretor a refletir sobre como os canais desse corretor estão preparados para receber informações de todos os lados e necessidade dos clientes dele. Ou seja, se o Instagram desse cara, desse corretor, tá preparado, tá bem estruturado, com esse imóvel em específico, como você acabou de falar, ele mostra em detalhes a estrutura, ele mostra em detalhes o player, ele mostra em detalhes o clube, ele mostra em detalhes a piscina, e no Instagram dele só fala desse imóvel, né? Ou tem uma seção específica para falar desse imóvel. No Story, ele mostra que ele tá presente dentro desse imóvel.
Se ele começou uma conversa aqui com um potencial cliente e ele fala, cara, qualquer coisa, segue meu Instagram para você poder conhecer um pouco mais e tal. Esse cara segue o Instagram desse corretor, Começa a consumir, né, aquilo que ele tá postando. João, esquece. Não tem Até como pegar- esse cara não vender. Até pegar teu gancho. Quando você fala disso, você já abre aqui um leque até para outras questões. Outra coisa que eu acho que faz muita diferença, network. Sim. Então, assim, cara, teu meio de relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte: corretor que tá começando, você falou, o que esse cara tem que fazer para ter sucesso? Se ninguém souber que você vende imóvel, como é que você vai vender? Então, assim, eu acho que a ideia é essa mesmo, é você o tempo todo tá postando, tá mostrando que você vende. Senão o teu vizinho vai comprar um imóvel, Sim. e isso eu já vi isso. Eu lembro que no início da corretagem, uma vez eu tava saindo de um lançamento e tava entrando um cliente com outro corretor, e eles se olharam, e aí o cara falou pra mim, pô, esse cara, o corretor falou comigo, né, um amigo falou, pô, esse cliente foi meu vizinho. E aí depois ele se falando, o cliente falou pra ele, cara, eu não sabia nem que você era corretor. Então tá aí, né? Às vezes você tá perdendo venda porque você não tá divulgando o teu trabalho. Então você decidiu ser corretor, cara, coloca na tua página, Instagram, WhatsApp, status, divulga que você é corretor, né? Quem não é visto não é lembrado. Então as pessoas têm que ver e lembrar de você quando pensar em imóvel. E aí o exemplo que eu tava dando aqui, nossa, como a gente veio parar aqui hoje, né? Deve ter aí uns 3 ou 4 meses que um dos teus corretores, eu encontrei com ele no elevador. Aham. Eu falei, cara, tu é da VG? Pô, vejo anúncio direto, cara, de vocês e tal. Vocês ficam aqui no bloco, no prédio e tal. Maior Ele falou, coincidência. fico, cara. E você? Eu falei, pô, eu sou uma agência que faz marketing pra empresas do teu ramo. Ele, pô, vamos trocar uma ideia então. E, tipo, o cara super... Tu via que o cara tava super afim ali de trocar uma Legal. ideia e tal. É o Eric, né? Eric Carrarini. Eric, pô, cara, Gente assim, finíssima. gente fina, cara. Aí foi lá no meu escritório, sentou, tomamos um café, expliquei pra ele como é que funcionava. Ele, cara, vamos almoçar. E fomos almoçar. Esse cara me levou pra ver uma sala. Olha que loucura. Eu tava querendo alugar a sala do lado. Aham. Ele, não, calma, vou te levar pra ver uma sala num outro prédio, não sei o quê. Já me conectou com um cara, me conectou com um lojista. E tipo, quase fechei o negócio por conta disso, né? Fomos pra um almoço e beleza. Ficou ali o relacionamento. Ele falou, cara, tu tem que conversar com o João, cara. O João vai gostar de você, não sei o quê. Tarará, tarará. Falei, não, cara, as coisas vão acontecer no tempo certo. Aí passou-se um mês, encontrei com o Renan. Renan, né? Aham. No elevador, que é Meu teu sócio. sócio. Falei, cara, você que é o cara dos vídeos e tal? Ele, não, é meu sócio, não sei o quê. Aí, e eu tô sempre ali te acompanhando, sempre vendo e tal. Legal. E aí agora, na última semana, pô, a gente se esbarrou no Instagram, né? Tem minha tia trabalha Aham, maior com coincidência, teu pai lá e tal. E aí você caiu no meu Instagram. Cara, quando você me chamou, você falou assim, pô, vi que você tem um podcast, que você faz algumas coisas e tal, fica aqui no bloco, que coincidência. É. Tu imagina se meu Instagram tivesse tudo desorganizado, Sim, verdade. sem um vídeo falando que eu faço tráfego, que eu trabalho com marketing e tal. Então, assim, pra mim é um exemplo muito claro, velho. Eu não tenho milhões de seguidores, mas naquele momento, a necessidade que você tinha de ancorar a tua confiança, Sim. pronto, resolveu. E aí né? eu vou até pegar teu gancho, Marvin. Aí vem aquela questão que a gente até tava falando hoje mais cedo, né? Da constância. Sim. Então, assim, imagina se você tivesse postado, tivesse desistido, parado. Então, o corretor que tá começando, ter constância. Sim. Postar. Até a engrenagem pegar legal, o início é mais difícil, lógico. A não ser que ele dê a sorte de vender tão rápido, de ter ali um network realmente bom, ter um cliente interessado, tá num plantão e entrar um cliente, pegar um lead quente, fazer a coisa acontecer. Mas assim, eu acho que a constância, o cara insistir ali, vai chegar uma hora que a engrenagem vai gerar em qual sentido? Ele ter já um network, as pessoas já acreditam, já confiam nele, já conhecem, ele pensou em imóvel e vai ligar para ele. Então a constância eu acho que também faz diferença. Excelente, cara. Bom, obrigado demais Obrigado pelo eu, papo, pô. né? Foi sensacional. Acho que de fato é só o começo, vem muita coisa boa por aí. Você que tá com a gente até aqui, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo interesse, né? Isso aqui é um bate-papo de negócio, de network, de venda. É de fato para quem quer ter resultado, para quem quer mudar de vida. Se você não quer mudar de vida, eu tenho certeza que você nem chegou até o final desse vídeo, né? Então, mais uma vez, fica meu pedido. Se inscreve no canal. Por quê, gente? Não é pra gente monetizar o canal, não. É para que esse vídeo alcance mais pessoas, né? Acredito que a monetização, nesse caso, ela é uma consequência do que Sim. pode vir. Mas, de fato, o nosso interesse maior aqui é tornar esse produto que está sendo gerado aqui um produto de qualidade cada vez melhor para você aí. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.